Pois é, mas agora vamos mudar de assunto completamente. Nós vamos falar sobre um tema que ficou na boca do povo essa semana. Nós vimos a polêmica que se formou no caso do humorista Carlinhos Maia. Ele acabou rabiscando o quadro de uma artista local durante a sua passagem de shows aqui em Sergipe. Uma discussão se formou sobre o caso. Para você que não entendeu bem o que aconteceu ou quer saber, o que são os direitos autorais que foram tão comentados essa semana, confira o nosso quadro em entrevista. E nós estamos recebendo aqui no nosso programa o advogado Jan Havlik, especialista em direitos autorais. Ele é especialista em direito empresarial, vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto que tomou as redes sociais, tomou uma repercussão tão grande, porque as pessoas querem entender até onde vai o direito autoral de quem faz uma obra de arte, por exemplo, que foi o que aconteceu aí no caso, citado do humorista Carlinhos Maia. Para quem está acompanhando a nossa programação, primeiramente, boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Jaqueline, boa tarde, telespectadores. Pois é. Para a gente refrescar a memória, de quem está aí acompanhando, nós temos algumas imagens para mostrar para vocês o que aconteceu. Nós temos essa obra, essa aí é o quadro original, É o quadro da Lau, Rocha. A Lau Rocha, isso. E o quadro aí já está pintado, que foi o que o Carlinhos, o humorista, fez, A Lau, ela fez a obra estava num hotel onde o Carlinhos acabou se hospedando e, numa brincadeira nos stories, ele acabou fazendo o rabisco e gerou uma polêmica muito grande. Vamos falar e entender mais sobre esse assunto. Primeiro, o que são os direitos autorais, doutor? Pronto, Jaqueline, telespectadores. Os direitos autorais são um instrumento jurídico criado para incentivar a propriedade intelectual e resguardar o direito do autor. Então, no Brasil, ele tem 3 leis que regulam isso, especificamente no caso da Lau Rocha, é a Lei 9610 de 98. Certo. Que regula justamente os direitos autorais. Certo. E nós estamos aqui abordando esse assunto, claro, sem interesse em julgamento nenhum, É bom a gente esclarecer que, inclusive, o programa Você em Dia abre espaço aqui para as duas partes que quiserem se manifestar, mas o nosso objetivo é explicar como funcionam os direitos autorais, explicar para as pessoas um assunto que acabou entrando em repercussão e sendo divulgado na mídia e que muita gente acabou dando opinião sem entender muito sobre o assunto, E aí, para a gente entender um pouquinho o processo, a obra tem uma artista sergipana, o hotel Perfeito. acabou comprando o quadro. Perfeito. E quando faz a compra do quadro, a partir daí, ela é a proprietária da obra ou do quadro? E aí vem a questão da discussão que é importante a gente entender, Pronto, é a grande confusão que fazem. Na verdade, o direito autoral, quando você adquire uma obra de arte, uma música, ou até faz uma reforma de arquiteto, por exemplo, a reforma de arquiteto também é protegida pelo direito autoral, você não necessariamente adquire os direitos patrimoniais, você adquire a propriedade daquela obra. O que são os direitos patrimoniais? Os direitos patrimoniais são aqueles direitos que podem ser cedidos, vendidos, transferidos, diferente dos direitos da personalidade, os direitos morais, que seriam os danos morais. Sim. A obra, ela tem essas duas características, a obra artística, o direito patrimonial e também o direito da personalidade. Perfeito. O que acontece? Quando você adquire a obra, você apenas adquire a propriedade. Isso não significa que você pode bem fazer o que entender com ela. Por exemplo, Jaqueline, se você comprasse um livro, digamos, Um Menino Maluquinho, para presentear, Sim. imediatamente você se tornaria dona do Menino Maluquinho? Não. Você não poderia mudar o nome para torná-la um menino doidinho, não é isso? Sim. Não deixaria de ser um menino Ela maluquinho. tem que se preservar do jeito que ela esteve na sua ideia inicial, na confecção, sua essência. reprodução, na sua essência como um todo. Perfeitamente. E é o que aconteceu no caso da Lau Rocha.
Na verdade, ao adquirir uma obra de arte, você adquire a propriedade, mas você não pode usá-la como bem entender. Perfeito. Não pode rabiscá-la, não pode editá-la, não pode, enfim, ferir o direito patrimonial daquela obra. Que é a grande questão, né? As pessoas comentaram muito sobre, eu comprei, eu tenho, é meu, eu sou dono. E no caso do direito autoral, prevê, né, exatamente que no caso de obras de arte, de livros, né, e outros, eles têm essa proteção, até para exatamente manter viva a essência do que o autor pensou em fazer. Exatamente, né? A inspiração por trás de uma obra de arte, que a gente chama do trabalho místico. Então você tem um trabalho mecânico de pintar, comprar tinta, por exemplo, ou então gravar uma música, mas há também o trabalho místico por trás, a inspiração artística, que ela não é adquirida com a mera propriedade, a transferência da propriedade. E o que ocorre? Quando você rabisca, quando você edita uma música sem a permissão do autor original, você incide em graves danos, inclusive na esfera moral do autor. Isso tem a previsão na Lei 9610, que é a Lei de Direitos Autorais brasileira. Perfeito. E, inclusive, o assunto acabou tomando conta também dos meios de comunicação e foi cogitado a possibilidade, inclusive comentado em um determinado canal, que a obra, quando foi citado o caso também, e aí a opinião, inclusive, do comentarista na hora foi que como pode, no caso do quadro, que a gente sempre cita aqui, né, uns exemplos, a gente tem aquele quadro, o de Van Gogh, por exemplo, que as pessoas acabam, Mona Lisa, né, que as pessoas acabam colocando, Pablo Picasso, e colocam também... acaba colocando, tem os quadros de Leonardo da Vinci, todos esses conceituados artistas, eles acabam, né, muitas vezes, numa brincadeira, colocando, replicando imagens diferenciadas, distorcendo, mas ali não é a obra original. Perfeito, exatamente. Então, é o cuidado que se deve ter, não é, doutor? Também. E também em reproduções que não sejam autorizadas, que também por exemplo. não tenham autorização. Mas entramos justamente também numa questão que é o prazo da proteção patrimonial. Ou seja, a Lei de Direitos Autorais confere um prazo de 70 anos a partir da edição da obra ou da morte do autor. Esse direito, inclusive, se estende aos sucessores. Após esse prazo mínimo de 70 anos, passa ao domínio público, ao patrimônio cultural, de repente, de uma nação. Então, por exemplo, uma obra como a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, ela pode até ser numa brincadeira, numa reprodução, brincar, fazer um bigode, uma careta, etc. Mas em se tratando de uma obra original, de um artista viva, um artista que ainda produz, é uma tremenda falta de respeito, viola diversos artigos da lei autoral e incide no patrimônio da esfera moral da artista, nesse caso. Porque ninguém quer ver algo que acabou de ser criado usado de um tom jocoso, desrespeitoso, e nesse momento eu acho que a gente deveria prestar toda a solidariedade a Lau Rocha e também a todos os artistas sergipanos, que eu acho que essa brincadeira de mau gosto que extrapolou os limites do bom senso feriu a sergipanidade, eu acho que é a cultura sergipana. Isso tem que ser dito, inclusive é passível de crime na própria Lei de Direitos Autorais. Ou seja, essa contrafação, essa coisa, ele pode até incidir, eventualmente, num crime. E isso que é importante, que as pessoas acham que a internet é uma terra sem lei e pode fazer o que quiser, pode brincar com quem quiser. E tem que ter cuidado, tem que ter um respeito por tudo que a gente faz, né? Isso. A questão, por exemplo, das fotos do Instagram. É uma coisa que a gente precisa ter um certo cuidado, porque não necessariamente o direito autoral tem a ver com o direito à imagem. Sim. O direito à imagem da pessoa está previsto na Constituição, no artigo 5º, inciso 5º, ou seja, é um direito da personalidade, como a gente falou mais cedo, dos danos morais. O que acontece? Quando a pessoa tira uma fotografia, o direito autoral daquela imagem é da pessoa, do fotógrafo, digamos. Mas o direito à imagem é de quem fotografado, ou daquela coisa se pertencer a alguma pessoa. Perfeito. E precisamos tomar alguns cuidados em replicar fotos assim indiscriminadamente
vídeos, publicar na mídia geral. Sempre dar crédito, sempre Perfeito. contar de onde vem a autoria, ter esse cuidado, né? Isso. E nós até vimos também a autora da obra, ela se manifestou através das redes sociais, inclusive. Isso. Ela colocou para todo o público, nós temos a imagem aí para você de casa. Ela disse, né, com muita tristeza e indignação que tinha recebido essa informação das obras, né, que ela sempre faz, e da obra que foi exposta e que acabou criando todo esse problema, né, e que afeta muito o psicológico, né, de quem faz um trabalho como esse. Mexeu com nós, com todos os sergipanos, né? Então, assim, realmente é difícil, nós estamos aqui para poder esclarecer, então espero que você de casa preste atenção. Agora já está entendendo, nós estamos aqui com o advogado esclarecendo, ninguém pode fazer da obra, por mais que você compre uma obra de arte, do que achar e do que bem entender, tá bom? Porque aquela obra, ela está protegida pela lei, não é isso? Exatamente, Jaqueline, exatamente. E a lei às vezes tarda, mas não falha. A lei é rígida, tem a previsão, tem que ter muito cuidado em publicar fotos no Instagram, qualquer obra, edição de música, que chama de sampling, também tem que ter muito cuidado, porque o nosso ordenamento jurídico protege e tutela esse direito, que é o direito autoral, a propriedade intelectual das pessoas. Muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Espero que você tenha gostado, entendido um pouco como funciona todo esse processo. Esse foi o nosso quadro Entrevista.